boy me mandou uma lista de tudo que eu precisava dar pra ele antes de começar a namorar com ele. Gente, o tubinho de vocês vai cair e sair correndo. Eu estava encalhada há 5 anos. E antes eu continuasse encalhada há 5 anos, que eu tava bem, sabe? Eu tinha tido uma desilusão amorosa? Tinha tido uma desilusão amorosa. Mas eu estava bem. Mas aí bateu a carência, a saudade daquela costelinha dormindo assim de madrugada, sabe? Eu comecei a procurar um macho. Procuro mais. Porque macho é água, macho é vida, macho é oxigênio. Aí, tranquilo, uma amiga minha falou: amiga, o irmão do meu amigo está solteiro. Ai, eu não devia ter caído nessa. Aí eu falei: sério? Ai, ele é muito gato, tenho certeza que você vai gostar muito dele, que não sei o que, o menino é super legal e tal. Fez toda ali aquela coisa da questão da comunicação de que o menino era super legal. Fez a propaganda do Jurandir. Aí eu aceitei e conheci o Jurandir. Falei: ai, passei meu contato, não sei o que. Ela falou: ai, ele gostou de você e tal, passou meu contato. Começamos a conversar, eu e o Jurandir, a gente saiu. Tivemos nosso primeiro encontro, tivemos o segundo, tivemos o terceiro. E tava tudo ali, amor, no string, maravilhoso, tudo muito bom. O Jurandir muito gentil. Me puxava em casa, me deixava em casa. Me levou flores, me levou bombom, sabe? Me elogiava meu cabelo, minha roupa, isso e aquilo. Ali, amor, eu tava nas nuvens. A carência batendo, né? Eu, furei feio com ele. 1, 2, 3, furafação tava maravilhosa. Sempre quando o cara é legal, furafação tá boa, o cara é gentil, isso, dá problema. Dá algum problema que você nem sequer espera. Eu já tava com a minha paixonite aqui, no talo. Comecei a jogar umas indiretas perguntando pra ele se, né, a gente ia acontecer alguma coisa, se ia, né, pra frente. E ele percebeu que eu estava, o quê? Louca de amor nele. O que ele fez? Ele resolveu usar isso contra a pessoa que estava ali iludida naquela desilusão amorosa. Ele foi e me mandou uma mensagem: olha, vou ser bem sincero com você, tá? Eu tenho uns pré-requisitos que você precisa atender pra poder ter um relacionamento comigo. Estou sim pensando em te pedir em namoro, mas eu não sei se você tem situação financeira suficiente pra atender esses critérios. Eu falei: gente, o que será? Eu falei: não, o que eu ainda... Sabe qual que é o que mais eu fico assim perturbada? É que eu ainda quis saber o que era. No momento de você não vai ter situação financeira pra poder bater esses critérios, eu já devia ter deixado pra lá, bloqueado ele. Mas eu, curiosa, apaixonada, com saudade da costelinha, falei: me manda pra eu ver o que é. Ele me mandou um PDF, amor. Um PDF com uma lista. Quando eu abri, meus irmãos, irmoas e irmões, quando eu abri o PDF que ele me mandou, tinha uma lista de 20 itens. E ele falou: olha, esses itens são pra começar a namorar comigo, tá? Depois que a gente começar a namorar, vai ser acrescentado uma coisinha ou outra, uns luxos meus assim. E eu fiquei: que tá achando que eu sou a senhora da lancha? Que eu sou o cabeça branca? Que é isso? Eu fui por curiosidade, porque eu não ia ter dinheiro pra poder bancar no banco, nem eu. Eu não tenho... As coisas mudaram, né? É o homem que pede pra ser bancado agora. Eu não tinha, amor, nem condições de bancar. Nem tinha que fazer aquela música: hoje é difícil de encontrar um cara que não trabalhar com job, que não pede o pix pras velhas da lancha, porque não é só mulher. Aí eu fui lendo. Primeiro item: um carro. Entre parênteses, meu carro já está muito velho, quero trocar. Amor, ele tinha um carro caro. O antigo relacionamento dele deve ter dado um carro caro pra ele. Segundo item: uma viagem pra Fernando de Noronha pro mês que vem, com direito a tudo que eu quero sozinho, tá? Sem aqui ia bancar. Eu fiquei assim: Fernando de Noronha? Eu não consigo comprar nem a passagem. Terceiro item: iPhone 16 Pro Max. Gente, o meu era o 8. O meu nem atualizava mais. O cara tava me pedindo um 16 Pro Max. Quarto: esse ano quero entrar numa terceira faculdade. Já tinha feito 3 faculdades, ou seja, 3 pessoas tinham pagado faculdade pra ele, porque ele não trabalhava, segundo ele, né? Porque ele me mandou no textinho: eu não trabalho, sempre vivi assim, todos os meus relacionamentos eu fui sustentado, não sei como que tá. Você tá, olha, ou você tá namorando com a véia da lancha ou é com o velho do lancho, né? Aí tá bom, eu continuei ali, lixa, tinha pulseira de ouro, cordão, sei lá, um anel de diamante, queria uma aliança banhada em ouro com pedras de diamante pra poder pedir em namoro, buquê de flores, aí tinha perfume, gente, eu fiquei chocada, sapato caríssimo, roupa da Louis Vuitton, queria ir no Village Mall todo fim de semana pra poder comprar várias roupas, tá? Não tinha limite, tava escrito várias roupas. E a lista, amor, foi se deslocando, eu não tinha dinheiro da passagem do busão. Eu falei: cara, você tá brincando? Isso é algum tipo de brincadeira, pegadinha? Você falou: não, estou falando muito sério com você. E vou te falar uma coisa: eu já sabia. Eu sabia que você ia ser só um passatempo, que eu ia dar uma franfada com você, mas que você não teria dinheiro pra poder atender os critérios pra se ter uma relação comigo. Ele me bloqueou. E falou pra irmã do meu amigo, no caso,
Falou pro irmão da minha amiga pra poder me falar que eu era muito pobre e que eu não tinha patamar pra ter um relacionamento com ele. Eu tô chocada e traumatizada até hoje. O meu marido que veio me implorar para que eu fizesse uma doação de sangue para amante dele. Essa história aconteceu já tem um tempo, foi há alguns anos atrás. Na época eu estava casada com meu marido fazia apenas 2 anos e nós não tínhamos filhos. Quando eu conheci ele, obviamente, que era aquele mar de flores que todo mundo já conhece, a gente era muito apaixonado, tínhamos uma boa relação e até então não tinha desconfiado de nada que ele tivesse outra pessoa ou coisa do tipo. Vale ressaltar para vocês entenderem que nessa época nós morávamos em uma cidade que não é uma cidade grande assim, é uma cidade pequena e apesar de que nessa cidade tem muitos recursos para estar fazendo doação de sangue e tudo, estava uma época onde ninguém queria fazer doação de sangue. Estava em uma época que ninguém queria realmente. Então, todas as vezes que alguém precisava de alguma doação de sangue, o pessoal tinha que recorrer, tinha que fazer campanhas, implorar para que as pessoas fossem doar sangue, ou tinha que recorrer para as cidades vizinhas, né, para os hospitais vizinhos, para ver se algum lugar tinha, porque realmente ninguém queria fazer um negócio assim que realmente as pessoas não faziam. E aí, estava passando por essa situação, né, na cidade, e nisso eu acabei descobrindo que o meu marido tinha uma pessoa que ele estava me traindo, e eu descobri porque eu mexi no celular dele para ver uma outra coisa e acabei descobrindo essa traição. E nisso ele veio, pediu desculpas, disse que não ia mais fazer e tudo, mas que se eu não quisesse mais ficar com ele, que ele super entendia e tal. Mas tipo assim, ele veio falando pra mim, pedindo perdão, dizendo que eu não ia mais fazer, mas meio que falando assim, se tu não me quiser mais, por mim tá tudo bem. E assim, pra mim eu fiquei muito magoada. Então eu falei pra ele que eu não queria. Mas que eu não ia aceitar aquilo, que se eu aceitasse uma vez ele ia fazer sempre e que eu preferia que a gente terminasse, que a gente se divorciasse. E nisso ele pegou as coisas dele, saiu de casa, disse que me entendia e tudo. Aquele papo, né? E eu já vendo, né? Falei, não, ele quer ficar com ela. Ele quer. Então eu vou deixar ele ficar, não vou fazer nada contra isso. E aí ele saiu de casa. Até que passou mais ou menos uns 2 dias, nós tivemos uma notícia assim, como a cidade era uma cidade pequena, né? As notícias se espalhavam assim super fácil. Nós tivemos a notícia de um acidente, que tinha tido um acidente na estrada, lá numa rodovia que tinha lá perto, e que tinha sido um acidente muito feio, tinha tido vítimas fatais, mas que tinha uma vítima específica que ela estava muito mal e ela estava precisando de uma doação de sangue. E eles estavam planejando tudo para trazer, né, pegar dos hospitais das cidades vizinhas para trazer para essa pessoa, porque ela não tinha condições de ser movida de um hospital para o outro, de uma cidade para outra. E eles estavam ali numa luta contra o tempo para ver se encontravam alguém que pudesse doar o sangue para ela. Encontraram algumas pessoas da família, só que algumas pessoas da família não tinham o mesmo tipo sanguíneo que ela, e as que tinham não podiam doar, por, enfim, outros motivos. Até que, do nada, o meu marido bate na porta da minha casa, 2 dias depois que a gente se separou, dizendo que a pessoa com quem ele tinha se envolvido tinha sofrido acidente e era ela que estava precisando desse sangue. E ele tinha lembrado que era o mesmo tipo sanguíneo que eu. E como eu podia fazer doação, eu não tinha nada que me impedia de fazer doação, ele chegou, se ajoelhou nos meus pés, pedindo, implorando para que eu fosse até o hospital fazer essa doação de sangue para ela. Lá na cidade, as pessoas não tinham muito esse costume de fazer doação. As pessoas nem queriam fazer, não gostavam de fazer. Então, as únicas pessoas que realmente iam para doar era sempre alguém da família, era sempre alguma pessoa que tinha ali a compatibilidade, né? Só que no caso dela, da família dela, quem podia, quem tinha o mesmo tipo de sangue não podia. Enfim, até que meu marido lembrou de mim e veio me pedir. Eu sei que muitas pessoas no meu lugar, né, no caso ali todo, não iriam fazer. Iriam se recusar e eu sinceramente não julgo essas pessoas porque é uma situação muito difícil você ir doar sangue para uma pessoa que praticamente tirou o teu marido de ti, que estava no meio de tudo. Mas naquele momento eu pensei, não vou fazer, por mim que ela que morra, ela merece morrer, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas depois eu parei para pensar que aquilo não se tratava dela, não se tratava dele. Se tratava de mim, da minha consciência, o que eu ia pensar sobre mim mesma, como é que eu ia me sentir se aquela mulher morresse sabendo que eu podia ajudar. Então eu resolvi sim ajudar. Fui até o hospital, fiz os exames que pediram e eu realmente pude fazer a doação para ela e eu doei. Só que logo depois acabaram encontrando mais uma outra pessoa que também fez a doação. E enfim, hoje em dia ela se recuperou, hoje em dia ela casou com meu ex-marido. Ele, óbvio que depois disso ele me agradeceu e tudo, mas eu não fiz aquilo pra agradar ele nem nada do tipo. Depois da situação, ela ainda quis conversar comigo porque ela queria me agradecer, mas eu falei que eu não queria, assim, nem um papo com ela, eu não queria a mínima troca de palavras, que graças a Deus ela estava bem e que agora era pra seguir a vida dela pra lá. E hoje em dia eles são casados, tem uma família que inclusive linda, com 2 filhos, 2 crianças, que as poucas vezes em que eu vi são crianças muito educadas, crianças muito boas.
Não vou mentir que eu sinto uma certa raiva, talvez uma certa inveja. Eu não tenho sentimentos bons com relação a isso, mas eu também já segui a minha vida, tenho outra pessoa, mas não dá pra negar, né? Que todas as vezes que eu lembro disso, eu fico com um sentimento um pouco ruim dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por eu ter tomado essa atitude e saber que, apesar de tudo, eu consegui pensar com a cabeça, né? E não com a emoção. Teve um churrasco na minha família e no final do churrasco tava minha tia pegando no cabelo da minha outra tia. Eu sei que o pau estourou, foi uma confusão, um absurdo e um motivo, gente, eu até entendi. Eu morava numa cidade grande, só que a minha família veio de cidade pequena. E essa cidade pequena não ficava longe da minha cidade. E aí, dia de domingo, geralmente a minha avó fazia aquele churrascão que chamava a família. Era aquele churrasco liberado, gente. Ou ela fazia pelo menos umas 3 vezes no mês, ou todo fim de semana quando ela tava com cash money, porque minha avó tinha dinheiro, aposentada, queria gastar a grana dela, então ela vivia fazendo churrasco. Com isso, a gente podia levar tanto, tipo assim, nossa família ou amigos, pessoas conhecidas. Ela adorava a casa cheia, ela adorava a festa. Minha avó fazia aquela comida e tudo mais. A gente ia fazer aquela farra. E aí, um domingo, ela já deu o comunicado no grupo que ia fazer o churrasco, né? No domingo não, no sábado, e que seria no domingo. E não foi diferente. A gente se organizou, cada um leva um prato, isso, não sei o quê, leva uns amigos e tal, beleza. Eu fui com os meus pais, eu na época tinha 17 anos, a confusão não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver comigo, tô aqui fofocando com vocês que nós fofoqueira. Chegamos lá, tava lotado, não sei o quê, um monte de gente, todo mundo leva um amigo, leva um amigo, leva um amigo, todo mundo dançando, não sei o quê, comida rolando e tal, churrasco, como sempre, na casa da minha avó, piscina liberada. Minha avó era do povo mesmo. Até que do nada, a minha tia foi chegando assim, perto da minha outra tia, agarrou no cabelo dela e começou a sacudir ela, batendo nela, não sei o que, virou aquela confusão. E tinha aquela muvuca de gente, ao mesmo tempo que fez aquela roda, tentando entender o que tava acontecendo, um monte de gente começou a separar, e briga daqui, briga dali e tal, não sei o que. E a minha avó, para com isso, para com isso, para com isso. Aí, por fim, depois de muito tempo, de muita luta, a gente conseguiu desgranhar a mão da minha tia na cabeça da minha outra tia. Minha avó tinha, tipo assim, 10 filhos. Então, fora os netos, amigos, biné, a mulher era gente pra dar e pra vender. Só que aí, depois que a minha tia separou da minha outra tia, a minha outra tia ficou quase careca, que ela usava lace, então saiu os cabelos, saiu o aplique, tudo que tinha pra sair. Ela começou a gritar, falando, eu não acredito que você fez isso comigo. E, gente, quando ela começou a falar, eu não acredito que você fez isso comigo, e quando ela contou o que foi esse eu não acredito que você fez isso comigo, a família toda ficou em choque. A minha avó tomou a frente, né, quando meio que separou as duas, uma segurando de um lado, outra segurando de outro. Minha avó tomou a frente e perguntou o que tava acontecendo ali. Porque ela adorava aqueles fins de semana de churrasco e tal, mas que ela não gostava de confusão. Aí a minha tia começou a falar, pergunta pra essa Sonciene aí, que eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo. Eu sou sua irmã, sangue do seu sangue, você vai te... Começou a dar toda aquela confusão de novo. A minha avó deu 3 gritos e mandou ela falar o que tava acontecendo. Pois bem, parece que o marido dessa minha tia levou uns amigos pra esse churrasco. E aí todo mundo biritando, desce biritinho, desce biritinho, desce biritinho. Parece que essa minha tia foi dar um beijinho no marido dela. Sabe quando você tá ali, ai, cadê meu marido? Cadê meu Jurandir? Vou lá dar uma bisoiada nele. E aí você vai assim, andando vagarosamente. Ele tava naquela rodinha com os amigos dele e ele tava conversando com um amigo dele. E ele, não satisfeito em estar conversando com um amigo dele ali no churrasco da família da minha tia, ele começou a criar ali o caos e tava falando pro amigo que pegava uma das irmãs da minha tia. Não sendo a minha mãe, pra mim tava tudo ótimo. E aí a minha tia fez o quê? A minha tia, com os ouvidos de binóculo dela, escutou aquilo e falou... Como assim? Isso só pode ser brincadeira. A minha tia se escondeu e começou a prestar atenção na conversa dele. E aí o amigo dele ficou, não, cara, como assim? Tá doido? Ele falou, aí, a minha sogra tem mais de 10 filhos. Eu tinha que, você acha que eu ia pegar só uma da família? Que não sei o que. Começou ali, amor, se sentir falando que tava pegando mais de uma pessoa da família. E aí o amigo falou, então duvido, me mostra. O marido da minha tia fez o quê? Mostrou pra ele quem que tava pegando, apontou pra minha tia. Só que o amigo duvidou, falou que ele tava blefando, que era mentira, que não sei o que lá. E a minha tia, que era a esposa dele, tava ali escutando tudo. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, então, eu vou te provar. Pegou o telefone e falou, ó, além das conversas que eu vou te mostrar, só que a minha tia não conseguiu ver a conversa, eu vou mandar ela ir pra trás da casa e vou dar um beijo nela. Então, quando ela sair que eu for, você vai também, que você vai ver. Tipo assim, gente, uns burros velhos, quase uns 40 anos, se prestando a isso de amiguinho de... Parece coisinha de colégio. Aí eu vou te provar que eu tô pegando ela. Aí mandou uma mensagem pra minha tia. Aí a minha tia foi pra trás da casa, ele foi atrás da casa da minha tia, deu um beijinho, um amigo foi junto, a minha tia foi junto, viu tudo, voltou na maciota, tá, gente? Minha tia tava na escondida. E aí eles voltaram a conversar, aí ela, minha tia queria saber a marca, minha tia, ela e a Frozen. E ele falando que tava pegando ela já tinha muito tempo, que a minha tia nem desconfiava, que muitas das vezes ele deixava a minha tia dormir e ia pegar ela, que ela já passou um período na casa dele, que foi aí que eles se aproximaram, né, que a irmã da minha tia já morou com ela. E ele contou tudo ali. Aí a minha tia ficou caladinha, assim, escondida, assim, escutando.
Depois que ela escutou tudo, ela foi na minha tia. Voou nela, o pau torou, bateu nela, bateu nele. A família toda separando. Quando ela começou a falar, a minha outra tia começou a falar que era mentira, que não sei o que. Ela falou que viu com os olhos dela, que não só ficou sabendo, não só escutou da boca dele, como viu com os olhos dela. Falou que ela era uma sem vergonha, como que ela pôde, que eu te aceitei dentro da minha casa, que não sei o que. Começou toda aquela mafuasa, aquele churrascão de domingo na casa da avó. A minha avó desmaiou, a gente teve que levar minha avó pro hospital. Aí ficou uma parte brigando no churrasco, uma parte levando minha avó pro hospital. No fim, a minha tia se separou do marido dela. Essa minha outra tia também era casada, e aí também o marido dela se separou também. Teve ali a discórdia na família e o churrasco da minha avó foi ficando cada vez mais vazio. Minha sogra que queria ser mulher do meu marido. Eu nem tô exagerando, ela realmente queria ser mulher dele. Uma coisa assim meio bizarra. Enfim, quando eu conheci meu marido, e isso foi há 3 anos atrás, que nós começamos a namorar, que ele me apresentou para a mãe dele, eu sempre notei que a mãe dele tinha umas atitudes muito estranhas com ele. Na época ele morava sozinho com a mãe, o pai tinha sido uma pessoa com quem a mãe tinha se envolvido, tinha sido casada com ele por algum tempo, só que depois eles tinham se separado e assim, ele se mudou, o meu marido mal tinha contato com o pai, então sempre foi o meu marido e a mãe dele. E o meu marido fazia de absolutamente tudo pra minha sogra, ele agia realmente como homem ali da casa, né? E eles tinham uma relação meio estranha, que eu vi algumas atitudes assim que me davam uma certa estranheza, mas também acabava ignorando. E desde quando a minha sogra me conheceu, ela sempre me tratou muito mal. Ela sempre foi contra o nosso relacionamento. Ela sempre foi assim, horrível comigo. Só que o que eu pensei? É só mais uma daquelas sogras que tem ciúme do filho com a nora, né? Eu pensava que era só mais uma relação normal de sogra que tem ciúme da nora. E é só que assim, a gente não tinha muito contato, a gente não conversava muito. Então tudo que ela tinha para falar de mal de mim, ela falava pra ele, ela nunca batia muito de frente comigo, até porque ele não deixava muito a gente ter aquele contato, e quando a gente tinha, eu não ficava calada, eu deixava mesmo, enfim. E aí, quando nós já estávamos quase completando 3 anos, ele me pediu em casamento. E assim, foi maravilhoso o pedido, foi tudo lindo, na hora eu aceitei, mas falei pra ele, como é que vai ser pra tua mãe? Porque eu jamais, em hipótese nenhuma, vou morar com ela na mesma casa. Como é que vai ser para ela essa notícia? Ela vai aceitar com facilidade? Ela vai aceitar que você saia da casa para ir morar comigo em outro lugar? Porque, gente, era ele que fazia de tudo para ela dentro da casa. E não é como se ela fosse uma pessoa assim mais velha, que precisava de apoio nem nada. Não, a minha sogra ela é uma mulher muito nova. Ela tem assim os seus 50 e poucos anos. Ou seja, ela não depende de ninguém, ela tem o trabalho dela. Ela não precisa de ninguém para absolutamente nada. Só que mesmo assim, ela botava sempre meu marido para fazer as coisas para ela. E aí eu fiquei pensando, como é que vai ser? Ela vai aceitar isso? Aí ele falou, não, ela não tem que aceitar nada, é uma decisão minha, eu tenho que seguir a minha vida e tudo. Enfim, até que quando ele deu a notícia pra ela de que ele tinha me pedido em casamento e que eu tinha aceitado, ela surtou. Surtou, gente, ela falou tanta coisa, ela brigou, disse que eu não era mulher pra ele, porque não sei o que e tal. E quando ela soube, porque assim, de início ela soube que a gente ia casar, mas na cabeça dela ela pensava que a gente ia morar na casa dela. Só que quando ela soube que ele ia sair da casa pra morar comigo em outro local, ela me mandou uma mensagem, um santo texto falando que eu tava tirando o filho dela, que aquilo era um absurdo, que eu tinha que ter vergonha na minha cara, que como é que eu tinha coragem de tomar um filho de uma mãe, não sei o quê. E assim, fora outras coisas, ela me ofendeu pra caramba nessa mensagem. E aí na hora eu bati print e mandei pra ele. E ele falou que não era pra eu responder, que ele ia resolver. E eu realmente não respondi. Nesse dia eu fiquei no meu canto e não respondi. Até que depois eu só fiquei sabendo, ele falou assim pra mim que eu já tinha passado algumas horas, né? Ele mandou mensagem pedindo para que eu fosse até lá buscar ele, se eu poderia levar o carro dos meus pais, porque ele queria pegar as coisas dele, que ele tinha tido uma briga muito feia com a mãe dele, e que ele ia sair da casa. E nisso eu conversei com a minha mãe, ela disse que eu podia pegar o carro, e eu fui para ajudar ele. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando, ajoelhada, implorando para que ele não fosse embora, para que ele não saísse dali, e eu sem entender por que ela estava agindo daquela forma. E ele estava desesperado, gente, ele só queria ir embora. Ela se ajoelhava, ela se jogava no chão, assim, agarrava a perna dele, ele chutava ela. Ele começou a ser agressivo com ela ao ponto de que eu fiquei com medo e eu comecei a pensar, meu Deus, tu tá exagerando, não precisa disso. E ele só falava pra mim que não era pra eu me meter, que ele sabia o que ele tava fazendo e tal, enfim. Até que a gente conseguiu botar as coisas dentro do carro e fomos. E no caminho que nós estávamos indo pra casa, ele falou pra mim que ele tava desesperado pra sair dali e que ele tava agindo daquela forma, porque quando eles começaram a brigar e ele falou que ela tinha que aceitar que eu era a mulher dele, ela simplesmente tirou a roupa e falou pra ele que era pra ele fazer dela a mulher dele. Juro pra vocês, ele falou isso. E na hora eu nem acreditei, porque eu falei, meu Deus, isso é um absurdo. Isso não tem como. E ele falou, ela fez isso. Quando a gente estava discutindo, que eu fui brigar pela mensagem que ela te mandou, que eu fui falar que ela tinha que aceitar,
E eu falei pra ela que agora você seria minha esposa, você seria minha mulher, que eu ia construir família e tudo. Ela simplesmente tirou a roupa e falou que era pra eu fazer dela minha mulher. Ele tava, gente, horrorizado, porque era a mãe dele. Ela podia ter enxergado ele de outra forma, mas ele jamais enxergou ela de outra forma. Na cabeça dele, era a mãe dele, ele sempre enxergou ela como mãe. Então ele tava apavorado, ele tava assustado, ele tava horrorizado. E foi aí que ele começou a catar as coisas dele, me ligou, pediu pra eu ir lá. E era por isso que ele tava tratando ela daquela forma, que ela se ajoelhava, segurava na perna dele e ele chutava ela, gente. Como eu falei, na hora que eu vi essa atitude, eu pensei, meu Deus, ele tá exagerando, ele tá tratando ela muito mal, tudo. Mas depois eu entendi, ele só queria fugir dali. E eu fiquei, gente, totalmente em choque, sem acreditar, porque, assim, é normal que algumas mães tenham ciúmes, né, dos seus filhos homens. A gente escuta muito caso de mãe que tem ciúme do filho, com a nora e tudo. Mas eu nunca tinha escutado um caso desse, onde a mãe queria ser a mulher do filho. Isso não existe, essa mulher é doente. No mínimo, ela é doente. Enfim, acabei levando ele para casa dos meus pais, lá a gente contou o que estava acontecendo, tudo. Graças a Deus, os meus pais sempre nos deram muito apoio. E a minha mãe falou que ele poderia ficar lá até ele encontrar outro local, que não precisava ter pressa e tudo. Enfim, conclusão, depois desse dia, a minha sogra ficou ligando para ele todos os dias, pedindo perdão, dizendo que queria conversar, que ela ia mudar, que ela ia aceitar e tal. Mas ele não queria muito, ele realmente estava muito assustado com o que ela tinha feito, então ele estava evitando ao máximo o contato com ela. Mas, assim, aconteceu muita coisa depois disso, mas resumindo tudo, a história para vocês. Eu e ele, nós nos casamos, nós temos a nossa casa, nós moramos juntos. Ele demorou muito para voltar a ter contato com ela, mas ele voltou a ter contato com a condição de que ela fosse se tratar, fizesse terapia, acompanhamento psiquiátrico, enfim. Que ela fizesse realmente todo um tratamento, porque aquilo não era normal, né? E aí hoje ele já tem mais contato com ela, ela faz acompanhamento, ela já tá muito melhor, gente, muito, graças a Deus. Hoje em dia ela já senta, ela conversa comigo, nós não somos amigas, mas ela já me trata com mais educação, ela conversa e tal. E assim, ela tá fazendo todo o tratamento, todo o acompanhamento junto com os profissionais da área. O meu marido, ele tenta dar o apoio, né, ele tenta estar por perto, assim, para ter o contato com ela, mas eu percebo que ele ainda tem um certo receio de estar perto dela, ele tem um certo medo. E eu, sinceramente, nem vou brigar, nem questionar, nem nada, porque eu imagino que para ele deve ter sido uma situação muito traumática. E eu já conversei, inclusive, várias vezes com ele para que ele fizesse terapia, porque o que ele passou também foi uma situação bem, né, difícil e para ele pode ter causado até um trauma. Mas ele tá meio assim, ainda com o pé atrás, que não precisa, que não quer, mas eu espero conseguir convencer ele a isso, porque eu acho que vai fazer muito bem para ele. Eu me separei do meu marido porque ele veio me exigir que eu aceitasse o último pedido do leito do falecimento da mãe dele. Aquela velha moncoroca que nunca gostou de mim. Sabe quando você conhece uma pessoa que é incrível, maravilhosa, te trata super bem, aí você furenfa com ela, tá tudo certo, o cara trabalha, estudado, bonito, tem uma condição, e você pensa, caramba, não tem um chulé, não é calvo, não tem a varinha de Hogwarts minúscula, tem que ter um defeito, namora bem, beija bem, tudo certo. Falei, gente, aí o defeito é quem? É a sogra, é a família, é sempre o enviado do cão que brota do fundo dos infernos pra poder infernizar a sua vida. Assim foi a minha sogra. Quando eu conheci o meu marido, ele era maravilhoso, amor, me apaixonei por ele, a gente se empolgou, começamos a namorar, não sei o quê, e aí eu fui conhecer minha sogra. Gente, ela me tratou como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Ela não gostou de mim, ela não fez questão nenhuma de esconder isso, e eu fiquei me culpando, sabe, ela me olhava feio, ela me dava fora, eu fiquei toda sem graça, ele me levou num almoço, e aí eu fiquei toda sem graça me perguntando, gente, o que será que eu fiz que essa mulher não gosta de mim, ela nem me conhece. Aí depois eu fui descobrir, né, que ele tinha uma ex, ai, sempre uma ex. Sabe quando o marido supera e a sogra não supera? Então, parece que ele namorou essa menina há 5 anos, a mãe queria que casasse porque gostava muito dela e não sei o que, e aí ele terminou com a menina do nada porque não gostava mais dela, segundo ele, não terminou por motivo nenhum. Não gostava mais dela, não achou justo continuar com ela. A mãe, amor, fez um escândalo, queria obrigar, ficou sem falar com ele, botou ele pra fora de casa, sabe? Fez assim um inferno na vida dele. Mas ela acabou aceitando, deixou ele voltar pra casa. E aí, amor, gente, olha, depois que ele começou a namorar comigo, foi, olha, parece que o capiroto veio pra terra pra dar lugar pra minha sogra pra poder ficar me infernizando. Olha, gente. Mas tranquilo, a gente superou isso, né? Ela fazia de tudo pra poder implicar comigo. Eu chegava lá de domingo, tava a ex dele, convidava ele pro aniversário dele, convidava ela pra Natal, Ano Novo, fez de tudo pra poder infernizar minha vida, até que a gente decidiu casar, né? Ele comprou uma casa, ele veio morar comigo por conta desse inferno, depois a gente comprou uma casa, e aí a gente ficou ali casados e se passou 10 anos. Infelizmente, a minha sogra tava muito doente e tudo mais, e aí veio a falecer. Que Deus a tenha ou não.
Aí passou os dias, eu cuidei de todo o enterro, fiquei igual uma idiota, dando apoio, que não sei o que, fazendo isso. Chega meu marido em casa e fala: amor, minha mãe me fez um pedido no leito de morte e eu queria que você entendesse e aceitasse. Aí eu falei: não, amor, tudo bem, qual foi o pedido dela? Aí ele começou a me falar o pedido. Me separei. Depois de anos daquela abençoada de Jesus perturbando a minha vida, tudo que ela fez comigo, ele sabia, ele via. Aí me vira e fala: não, porque minha mãe me fez um pedido no leito do falecimento dela. Gente, eu até ia aceitar, sabe? Porque eu achei que ela tinha pedido alguma coisa decente. E ele falou assim: amor, eu quero que você saiba que não vai ser nada demais. Não vai ser nada demais. Eu vou, sabe? Eu vou te respeitar. Você tem que confiar em mim. É porque eu realmente queria atender esse último pedido da minha mãe. Você sabe como minha mãe é importante pra mim. Ele começou a preparar todo o terreno. Aí eu já tava assim, ó. Tá preparado. O que foi, Lovres? Conta pra mim, Lovres. Qual que foi o último pedido da véia? Olha pra você ver. A véia, antes de ir de tobogã, porque o ser humano daquele que perturba a tua vida até depois que falece, não vai pro céu. Não vai, amor. Ela desce de tobogã, ela desce deslizando, ela desce, ó, dando chope, de chopinho, porque não é possível. Aí me vira... Não, mas sabe qual é o pior? Ela ter feito isso eu já esperava. Só que aí você ser casado com uma pessoa que quer aceitar isso, que quer fazer isso em nome da mãe que faleceu, aí, meus amigos, aí realmente é de doer meu coração, né? Ele me vira e fala assim: a minha mãe tinha um dinheiro guardado. Parece que aquela véia Moncoroca simplesmente mandou todo esse dinheiro que tava na conta dela pra ex-nora dela. Que é a ex que nunca superou, né? Que veio infernizando a minha vida 10 anos. 10 anos de casar, 10 anos. E aí falou pro filho que queria que os dois fizessem uma viagem, uma última viagem em nome dela. E que teria que ser só os dois, que já tinham mandado dinheiro pra ela, que era um bom dinheiro, que ela iria organizar toda a viagem, ia pagar tudo, não ia ter despesa nenhuma, ele só teria que ir. Tipo uma lua de mel. Tipo como se eles fossem uma reconciliação. E aí ele começou a falar pra mim que ele aceitou quando a mãe pediu, porque a mãe tava no leito de morte, não sei o que você queria que eu falasse que não, que você queria. Gente, ele topou. Falou pra ex que era pra ela começar a preparar a viagem e veio me contar, falando: eu viajo amanhã, já tá tudo pronto. Ela já pagou tudo, já fez tudo bonitinho, eu estou indo pro Havaí. Mas vai ser só em nome da minha mãe, eu vou te respeitar. Eu te amo, você é minha mulher, que não sei o que, mas eu não posso negar isso pra minha mãe. Eu falei assim: boa viagem. Que Deus te acompanhe, que teu avião cai. Olha, Deus, boa viagem pra vocês, sejam felizes. Quando você chegar aqui, eu não estarei mais. A casa é tua, pode ficar com ela. Eu meto o meu pé, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha independência. Eu não vou ser casada com um macho, meu amor, que vai tirar férias com um ex. O que é isso de férias com um ex? Pago pela sogra? Juntou que auxiliados com a sogra, com os desférias de ex, juntou tudo e sogra pagando viagem no leito de falecimento? Eu falei: não, meu amor. Pois só de você ter aceitado, pra mim já é uma... Já tá ótimo. Ele: não, você vai se separar de mim. Você vai se separar de mim por causa disso. Como se eu não tivesse motivo. Como se... Que besta, que drama. Você tá fazendo muito drama. Aí eu fiquei: cara, não é possível. Ele falando: não, vamos conversar, eu posso cancelar. Eu falei: só o fato de você ter feito isso pelas minhas costas e você ter aceitado e você tá pensando em vir aqui me contar 24 horas antes, já é motivo. Você pode pegar a sua viagem, a tua ex, a tua mãe, a tua família, enfiar tudo no meio do teu toba, que eu estou indo embora. Ele viajou, eu me separei. Parece que a viagem foi horrível. Segundo ele, ela era insuportável. Quando ele voltou, ele começou a me mandar mensagem: vamos voltar, não aguento mais, não sei o que, foi horrível e tal. Falei: querido, a rola pra você. Como é que é o nome? Aloha pra você, tá bom? Um beijo. Me separei, gente, me separei.